Paz e bem, seja bem-vindo ao nosso canal, Padre Alisson Parra Oficial, e que bom tê-lo aqui comigo para juntos novamente refletir sobre a palavra de Deus proposta pela Santa Igreja, para este que será o 28º domingo do tempo comum. Peço que você se inscreva no nosso canal, temos crescido de uma forma consistente, tantas pessoas têm desenvolvido um amor à palavra de Deus e percebido que o Evangelho, o entendimento da palavra é para todos. Basta que a gente fale numa linguagem simples, direta e tenha essa abertura da inteligência e do coração para a vivência da fé e do seguimento de Jesus. O Evangelho deste final de semana será um pouco mais longo, será Marcos capítulo 10, 17 a 30, mas nós estamos aí na dinâmica do caminho de Jesus em direção a Jerusalém. Se você tiver, então, necessidade de entender esse caminho, basta você olhar as outras reflexões que fizemos nos últimos domingos, que ali você vai ter a explicação por que nós chegamos a esse ponto. Não deixe de fazê-lo caso você tenha alguma dúvida. O Evangelho neste domingo, ele está relacionado com a primeira leitura dentro do contexto litúrgico. À luz do contexto da primeira leitura, demonstra para nós que a verdadeira sabedoria é o seguimento a Jesus Cristo, que é o verdadeiro dom que nós recebemos. Então, na homilia, às vezes os padres poderiam fazer uma perspectiva de uma reflexão sapiencial. Isso é possível porque os dois textos são aproximados, foram aproximados na escolha litúrgica pela Igreja. Então, na primeira leitura, nós escutamos, por exemplo, sabedoria, capítulo 7, 7 a 11, que mostra exatamente que a sabedoria é o grande valor, é um valor acima da riqueza. E o que é essa sabedoria? É a sabedoria do Evangelho, é a sabedoria da cruz. Mas isso é possível por causa da escolha litúrgica. E qual que é essa sabedoria que nós somos chamados a viver, principalmente em relação à nossa vida? O texto mostra exatamente um homem rico que vai ao encontro de Jesus, que tem uma inquietude no seu coração, nós vemos pela dinâmica narrativa, e ele vai fazer a seguinte pergunta a Jesus, lá no capítulo 10, no versículo 17. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas do ponto de vista narrativo, eu convido você a prestar atenção nas atitudes, porque as atitudes dos personagens também nos evidenciam um certo sentido. Veja que diz o Evangelho que ao retornar o seu caminho, então pressupõe que Jesus sai da casa, dentro daquele contexto que ele falou para os discípulos, acolher tal como uma criança, tal como um pequeno que confia nas mãos do Pai, o ensino do reino. Então Jesus retoma esse caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele. O caminho aqui é símbolo, é metáfora do próprio seguimento a Jesus. É no caminhar com Cristo que nós nos tornamos discípulos. A atitude do homem ajoelhou-se. É muito interessante nós olharmos o Evangelho de Marcos para quando que acontece isso dentro do Evangelho. Nós temos dois episódios. O primeiro episódio é do leproso. Você vai se lembrar lá em Marcos capítulo 1, versículo 40, que o leproso foi a Jesus implorando de joelhos. O leproso tinha enfermidade da lepra, no caso não era concebida como uma enfermidade, mas como uma questão de impureza ritual. O problema não era tanto sanitário, mas da relação com Deus naquela mentalidade. E depois nós temos o endemoniado de Gerasa, que também, vendo Jesus se aproximar, se ajoelha diante de Jesus. Nesse caso, ele estava endemoniado. Ora, ambos esses homens, tanto o leproso como o endemoniado de Gerasa, eles estavam isolados. Não podiam ter um relacionamento, seja com os outros, seja com Deus. E agora nós temos esse homem rico que se ajoelha diante de Jesus. Talvez o Evangelho aqui nos analisa e nos apresenta que, de alguma forma, esse homem tem um tipo de enfermidade. Algo na relação dele com Deus e com os outros está prejudicado. E aí nós vamos ver o que prejudica a relação desse homem com as pessoas. Ao ter essa atitude, se ajoelhar diante de Jesus e fazer essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Veja que a inquietude dele, o desejo dele, é algo verdadeiro. Herdar nos lembra, por exemplo, o povo de Israel que herdou a terra, o povo de Israel que herdou a palavra, a Torá, o decálogo. Então, a vida eterna, ela é vista realmente como um dom. É Deus quem nos dá essa vida eterna. É Ele quem nos instrui com a sua palavra. O Evangelho continua e veja que Jesus dá uma resposta: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão só Deus. Ora, aqui já tem uma introdução interessante, porque ao afirmar a bondade de Deus, nós estamos dentro de um contexto do Evangelho
em que vai nos mostrar que toda ação humana só é salvífica se na sua origem nós temos o Hesed, a bondade de Deus. É Deus na sua bondade e baseando-se nessa bondade e acolhendo que as nossas ações podem ser dignas dessa vida eterna prometida pela palavra enquanto dom para cada um de nós. Aqui, quando o homem responde, vocês vão ver, Jesus, aliás, responde, né? Tu conheces os mandamentos, não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. A ordem dos mandamentos aqui ela não está como na Bíblia, mas é interessante nós notarmos que praticamente Jesus cita todos os mandamentos da segunda tábua da aliança, da segunda tábua do decálogo. A primeira tábua, que continha os 3 primeiros mandamentos da lei do Senhor, não são citados. A pergunta é por quê? Por que Jesus só citou a segunda tábua da aliança? Alguns intérpretes aqui vão entender exatamente que é na dinâmica narrativa que nós vamos descobrir o porquê. Então vamos seguir. E é bom você perceber esses detalhes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. O homem rico, ele é otimista, ele pratica isso desde a sua juventude, como um homem piedoso, que coloca a Torá no centro da sua vida. A atitude do homem ela é extremamente positiva, ela está em sintonia com aquilo que é o pedido da palavra de Deus, mas mesmo praticando de maneira pia os mandamentos da lei do Senhor, porque a Torá promete vida e vida em abundância, a própria prática da Torá dava ao homem a possibilidade da bênção, se a gente olhar no Pentateuco, mas algo inquieta o seu coração. Isso parece que é insuficiente ao homem, insuficiente para simplesmente colocar em prática os mandamentos. Jesus aqui então vai ajudar esse homem a olhar para uma outra perspectiva e no Evangelho nós vamos ver exatamente isso quando no versículo 21 se diz, fitando Jesus o amou e disse, uma só coisa te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O verbo aqui, talvez na tradução litúrgica está olhar, mas é fitar em blepso, né? Em blepsen, no grego, que significa olhar dentro. Jesus olha o coração desse homem, a interioridade desse homem. Quer dizer, o olhar, aqui nós temos todo um jogo de olhar. Se você prestar bem atenção no Evangelho, toda hora nós estamos vendo a questão dos olhares de Jesus. Jesus olha dentro desse homem. E olhar dentro desse homem, vê que lhe falta algo. Lhe falta o sentido da plenitude da vida. Por quê? Porque, no fundo, algo que nós vamos ver somente no final, no versículo 22, pois era possuidor de muitos bens. No fundo, mesmo praticando a palavra, ele tinha esse apego à dimensão, aos bens desse mundo. Então, tinha um absoluto na venda desse homem. O convite aqui de Jesus, veja que Jesus aqui não deprecia os bens deste mundo, os bens materiais são necessários para a nossa vida, porém eles são efêmeros, e por isso nós devemos inseri-los na dinâmica da bondade de Deus, do resto de Deus, do amor de Deus. Os bens efêmeros que nós temos, passageiros, bens materiais, os bens intelectuais, a cultura que nós temos, né, a beleza, tudo isso é agradável aos olhos do Senhor, desde que esteja numa dinâmica do discipulado. Essa é a verdadeira sabedoria que a palavra quer nos apresentar. O convite, veja, e segue-me, Jesus mostra para que esse homem o que lhe falta é o seguimento a Jesus. É no segmento que ele vai experimentar exatamente essa plenitude que ele tanto deseja. Porque o discípulo é aquele que emprega tudo que tem e tudo que é para viver essa relação de amor com Cristo e com os demais irmãos. Agora nós entendemos então que ao falar que somente Deus é bom e só falta uma coisa. E o que é só falta uma coisa? É a coisa fundamental, é o seguimento a Jesus, a partir da qual a vivência da palavra por este homem adquiriria um novo significado. Porém, o Evangelho fala que ele não conseguiu, saiu pesaroso, ou seja, houve algo no interno desse homem que lhe impediu de dar o sim a Jesus. Isso em si mesmo saiu pesaroso, saiu triste, não é ruim, porque, de certa forma, a palavra de Jesus calou na interioridade desse homem, lhe falou que algo é importante. Aqui é bom a gente ressaltar o versículo 21, fitando Jesus o amor. O convite de Jesus é baseado na dimensão, o segmento de Jesus é baseado numa experiência de ágape, de amor. Então as exigências que Jesus nos fazem, como seus discípulos, são exigências do amor. Sem esse amor de Jesus, sem essa proposta do crescimento da experiência nesse caminho
de aprendizado, nós não entendemos as exigências, sairemos pesarosos. Mas mesmo aqueles que não entendem, nós devemos revelar que tudo que nós pregamos é para o crescimento do homem. Então, assim como Jesus olhou na interioridade daquele homem, olha na nossa interioridade e faz também o convite a cada um para nós sermos seus discípulos. Continuando aqui, porque o tempo voa, não é? E a gente tem que fazer uma coisa mais breve na internet. Veja que depois, no versículo 21, diz que Jesus olhando em torno, o verbo aqui é diferente no grego. Jesus olha como se ele olhasse no olhar de cada um ao redor. E aí Jesus, então, utiliza o episódio para ensinar os discípulos. Aqui eu só vou enfatizar o seguinte, que os discípulos ficaram admirados com essas palavras, porque a riqueza ela era sinal de bênção na Sagrada Escritura, apesar que os profetas fizeram sempre colocar o perigo do apego às riquezas, os livros sapienciais também, mas valorizam a riqueza como bênção de Deus. E Jesus no versículo 24, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, o termo aqui é técnica, é um termo da afetividade, Jesus continua essa relação afetiva no seu ensino, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Esse versículo aqui, o que deu pano de manga de interpretação, as pessoas também nos perguntam, não tem um consenso. Alguns falam que existe uma porta, como lá numa região, lá hoje em Jerusalém, uma porta chama porta agulha, uma porta mais estreita, que um camelo cheio de riqueza não conseguiria entrar. Alguns, mudando a vogal da palavra camelo em grego, entende isso como uma corda entrando na agulha, ou mesmo a própria palavra de Jesus usada num sentido paradoxal. O importante não é qual o sentido aqui específico da expressão, mas entender que por meio disso Jesus está querendo falar o quê? Da dificuldade realmente de se abrir ao ensino do reino. Mas veja, versículo 26, Jesus fitando-os disse, aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus é possível. Esse fitar de Jesus, esse olhar de Jesus dentro, agora se volta para os discípulos. Primeiro foi para o homem que se negou a seguir, né, continuar nesse processo de seguimento. Agora Jesus olha para o amor para aqueles que já o seguem, convidando-os a entender a realidade do seguimento. Pedro aqui, evidentemente, responde em nome da comunidade. A gente vê que o personagem Pedro ligado à comunidade, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Deixar e seguir nos retoma Marcos 1,16 a 20, o momento que eles deixaram as redes seguir o Senhor. E aí Jesus, ele retoma a palavra de Pedro, mas no versículo 29 fala assim, ele mostra isso para nós, que não é em verdade quem tenha deixado, quer dizer, deixar e receber. Quer dizer, Jesus insere que a dinâmica do deixar, do desprender-se, de colocá-lo como prioridade na vida, não é uma perda, na realidade é um ganho que você recebe. Mas para você entender esse ganho, você só vai entender a partir da lógica do amor. Eu convido você também a contar quantas são as coisas aqui que se perde, veja, ou que não se perde, se renuncia. Você tem aqui, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e terra, 7. O número 7 é um número simbólico, evidentemente, na Bíblia, que mostra exatamente uma certa plenitude. Então, existem certas renúncias, não porque esses bens não são valiosos, mas é uma renúncia em vista de um bem maior que faz com que esses bens inferiores sejam assumidos numa dinâmica do seguimento de Jesus. Na resposta, Jesus falou, com perseguições no reino futuro a vida eterna. Então, já agora, nós recebemos essa nossa ação santificada pelo amor de Cristo, mas vivendo na dinâmica da cruz. As perseguições aqui evidenciam o contexto que Jesus está ensinando. Lembram que Jesus falou que o Filho do Homem vai ser perseguido, morto. Então, ele se torna o próprio exemplo de alguém que renunciou a muita coisa para nos dar a mensagem da salvação. Concluindo aí, nós estamos chegando a quase 15 minutos. Esse episódio do Evangelho de Marcos começa, Marcos 10, de 17 a 22, com esse homem rico que não foi incapaz de seguir, e vai terminar o capítulo 10 depois com o cego de Jericó, que, deixando seu manto, seguiu o Senhor. Então nós temos dois exemplos da dinâmica do discipulado, da escolha por Jesus para viver esse segmento. Agora a gente volta àquela proposta inicial, por que os 3 primeiros mandamentos não aparecem? Porque a vivência dos 3 mandamentos, que é o amor a Deus sobre todas as coisas, se realiza no segmento de Jesus. Ao seguir Jesus, nós vivemos plenamente a bondade e o amor de Deus e reconhecemos que somente Deus é Pai, somente Deus é bom. É o convite que o Evangelho então nos faz. O que nós podemos aqui colocar é exatamente isso, o questionamento, né, que nesse caminho de seguimento a Jesus é o caminho da sabedoria, é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria da cruz, e somente quem fez a experiência deixar ser olhado por Jesus na sua interioridade, fez a experiência de ser amado, é capaz de fazer a escolha por ele. Então, o discípulo verdadeiro
não é somente aquele que vai à igreja ou aquele que fala de Jesus, é aquele que foi capaz de acolher a vida de Cristo, a proposta de Cristo como dom. Somente esse discípulo pode receber. Vai receber o quê? Não na ótica do mundo, mas 100 vezes mais, ou que já 100 vezes mais. Aqui é o centro, é muito mais do que se promete a qualquer, é uma promessa maravilhosa. Vai receber 100 vezes mais dentro da dinâmica do amor, do seguimento, do mistério da cruz. Você tem feito essa experiência? Você é capaz realmente de vencer aquilo que te aprisiona? O dinheiro, o sucesso, o poder são valores absolutos na sua vida? Mesmo que você seja uma pessoa religiosa, bem intencionada, é de fato Jesus o centro da sua existência, da sua fé? Aqui nós estamos falando de fé, e fé implica escolha, fé implica renúncia, e nós não crescemos se não escolhemos, se não renunciamos. Esse é o mistério da cruz. Ter tudo ao mesmo tempo é impossível. Cada renúncia, cada escolha deve ser permeada pelo amor de Deus e baseada nesse amor santificador de Cristo. Então, que você possa ler o Evangelho, retomá-lo e perceber que a gente precisa cortar a mão, às vezes precisa cortar os olhos, os pés, né, como Jesus já falou domingos passados, ou seja, fazer escolhas fundamentais, renúncias fundamentais para compreendermos a dinâmica dele. Então, deixe ser olhado com amor de Jesus, porque para Deus nada é impossível. Uma ótima semana, não deixe de compartilhar esse evangelho com seus amigos e conhecidos.